Brené Brown. A imperfeição é uma virtude. Pare de tentar ser perfeito e aceite-se tal como é. As barreiras que se atravessam no nosso caminho. Em 2008, fui convidada a dar uma palestra num evento muito especial chamado The Up Experience. Gosto muito do casal que patrocinava o evento, pelo que, sem pensar muito nisso, aceitei entusiasticamente participar. Bem, não sabes já que os fatos são sempre melhor à distância e quando não conhecemos os pormenores? Essa foi uma dessas situações. Aceitei o convite em finais de 2008 e não voltei a pensar nisso até 2009, quando a lista de oradores foi publicada no site oficial do evento. Tratava-se de uma lista de nomes muito prestigiados e depois eu. O evento estava anunciado como integrando 16 dos mais empolgantes pensadores, líderes e oradores do mundo, um dia que irá expandir-lhe os horizontes. Passei-me. Não conseguia imaginar-me a partilhar o palco com Robert Ballard, o arqueólogo marítimo que localizou o Titanic, Gavin Newsom, o mayor de São Francisco, Neil deGrasse Tyson, o astrofísico que representa o NOVA e que está à frente do planetário Hayden, e David Plouffe, o género que conquistou a campanha eleitoral do Obama, para as presidenciais. E estes eram apenas 4 dos 15 oradores. Além de estar a tentar gerir o facto de me sentir uma completa impostora, eu estava aterrorizada com o formato. O evento assemelhava-se às conferências TED e cada orador tinha apenas 20 minutos para partilhar as suas ideias mais inovadoras com os membros de um público C. Um público composto maioritariamente por pessoas com os cargos de CEO, CFO, COO e CIO, que estavam a pagar $1000 pela participação no evento com a duração de um dia. Segundos depois de ter visto a lista de oradores, telefonei à minha amiga Jen Lehman e li-lhe a lista de nomes. Depois do último nome, inspirei fundo e disse: "Não sei bem quanto a participar nisto." Embora estivéssemos ao telefone e ela se encontrasse a milhares de quilómetros de distância, imaginava abanar a cabeça. "Descarta a tua fita métrica, Brené." Eu iricei-me. "O que queres dizer com isso?" A Jane respondeu: "Tu sabes, já estás a pensar em como tornar a tua palestra de 20 minutos em algo super investigoide e complicado." Eu ainda não estava a perceber. "Bem, sim, é claro que serei investigoide. Esta lista de pessoas, eles são adultos." A Jane riu-se. "É preciso dizer-te que idade tens." Silêncio sepulcral do meu lado. A Jane explicou: "É o seguinte. Tu és investigadora, mas o teu melhor trabalho não parte da cabeça, é quando falas do coração. Vais sair-te bem se fizeres aquilo que sabes fazer melhor, contar histórias. Mantém as situações concretas, mantém as situações sinceras." Desliguei, revirei os olhos e pensei: contar histórias? Deves estar a gozar. A seguir faço um espetáculo de fantoches, não? Normalmente preciso um dia ou dois para desenvolver uma palestra. Nunca uso notas, mas costumo ter uma apresentação visual e uma ideia do que quero dizer. Desta vez não. Um espetáculo de fantoches teria sido mais fácil. Fiquei paralisada durante semanas. Nada resultava. Uma noite, cerca de 2 semanas antes do evento, o Steve perguntou-me: "Que tal vai a tua palestra?" Desatei a chorar. "Não vai. Não tenho nada. Não consigo fazê-la. Vou ter de fingir que tive um acidente de automóvel ou algo parecido." O Steve sentou-se ao meu lado e pegou-me na mão. "O que se passa? Isto não é nada habitual em ti. Nunca te vi assim por causa de uma palestra. Tu dás palestras a toda a hora." Afundei a cabeça nas mãos e murmurei: "Estou bloqueada. Não consigo parar de pensar numa experiência horrível que tive há muitos anos." O Steve parecia surpreendido. "Que experiência?" "Nunca te falei dela", expliquei-lhe. Ele inclinou-se para mim e esperou. "Há 5 anos arruinei uma palestra como nunca antes tinha feito e como nunca mais fiz desde então. Foi um desastre total e estou cheia de medo de que a situação se repita." O Steve nem podia acreditar que eu nunca lhe falara da minha experiência desastrosa. "Que raio aconteceu? Por que não me disseste?" Levantei-me da mesa e disse: "Não quero falar sobre isso, só vai piorar." Ele agarrou-me pela mão e puxou-me de volta para a mesa, olhou para mim como quem diz: "Estive a vida inteira à espera de poder ser eu a usar esta tirada contigo." E disse: "Não devemos falar sobre as coisas difíceis? Falar não ajuda sempre." Eu estava demasiado cansada para discutir, então contei-lhe a história toda. Há 5 anos, na altura em que o meu livro foi publicado, pediram-me que fosse oradora num almoço de mulheres empreendedoras. Eu fiquei muito empolgada porque, como no caso da Up Experience, falaria para um grupo de pessoas normais, que não eram nem terapeutas nem académicos, e sim pessoas do mundo dos negócios. Na verdade, esse foi o meu primeiro público de pessoas comuns. Cheguei cedo ao clube de campo elegante em que o evento ia decorrer e apresentei-me à senhora da organização. Depois de ela me ter medido alto abaixo, durante uma eternidade, saudou-me com uma sucessão de frases curtas. "Olá, você não se parece com a investigadora. Vou apresentá-la. Preciso da sua biografia."
Era uma forma arrogante de dizer: olá, prazer em conhecê-la, mas está bem. Dei-lhe a minha biografia e esse foi o início do fim. Ela leu-a durante 30 segundos antes de arquejar, voltar-se para mim e, olhando-me por cima dos seus óculos de ler, dizer bruscamente: aqui diz que você é investigadora na área da vergonha. Isso é verdade? De repente fiquei com 10 anos de idade no gabinete do reitor. Baixei a cabeça e sussurrei: sim, minha senhora, sou investigadora na área da vergonha. De lábios apertados ela disse: você faz mais alguma coisa além disso? Não consegui dizer-lhe. Faz? Perguntou-me. Sim, também estudo o medo e a vulnerabilidade. Ela emitiu um som que era uma espécie de combinação de grito e suspiro horrorizado. Foi-me dito que você recolhia dados sobre como sermos mais felizes e como ter mais conectividade e significado nas nossas vidas. Ah, já percebi. Ela não sabia nada sobre mim. Ela deve ter sabido de mim através de alguém que não lhe falou da natureza do meu trabalho. Agora tudo fazia sentido. Tentei explicar. Eu não estudo propriamente como sermos mais felizes e termos mais significado nas nossas vidas. Sei muito sobre esses assuntos porque estudo os obstáculos à felicidade, ao significado e à conectividade. Sem sequer me responder, ela saiu da sala e deixou-me pendurada. Oh, que bem irónico, uma investigadora da vergonha numa situação de não sou suficientemente boa. Ela voltou uns minutos mais tarde, olhou para cima de mim e disse: é assim que as coisas se vão passar. Primeiro, não vai falar de obstáculos, vai falar sobre o como fazer. É isso que as pessoas querem ouvir, as pessoas querem saber como fazer. Segundo, não vai referir a palavra vergonha, as pessoas estarão a comer. Terceiro, as pessoas querem sentir-se confortáveis e felizes. É tudo. Mantenha as coisas alegres e confortáveis. Limitei-me a ficar ali em choque absoluto. Ao fim de uns segundos de silêncio, ela perguntou-me: certo? E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela respondeu por mim: ótimo. A seguir, enquanto se afastava, voltou-se para trás e disse: levezinho e animado. As pessoas gostam de tudo levezinho e animado. Por acaso eu não ter percebido, fez grandes gestos com as mãos para ilustrar animado e levezinho. Imagine a Margaret Thatcher a imitar o Bob Fosse. Durante 40 minutos, paralisei completamente diante do público, a repetir várias versões de a felicidade é boa, a felicidade é tão, tão boa, todos devíamos ser felizes e ter significado, porque estas duas realidades são tão realmente ótimas. As mulheres no público limitaram-se a sorrir, a acenar e a comer a sua salada de frango. Foi catastrófico. Quando acabei de contar a história, a cara do Steve estava contraída numa careta e ele abanava a cabeça. Ele não é um grande adepto de falar em público, pelo que ele estava a querer evitar a sua própria ansiedade enquanto ouvia o meu relato do desastre. Mas por estranho que possa parecer, contar-lhe a história deixou-me menos ansiosa. Na verdade, assim que acabei de lhe a contar, senti-me diferente. Finalmente tinha percebido, o meu trabalho, a década que passei a fazer investigação, tem tudo que ver com as barreiras que se atravessam no nosso caminho. Eu não sou uma pessoa do como fazer, porque em 10 anos nunca encontrei quaisquer indícios do como fazer a resultar sem se falar das barreiras que atrapalham. De uma forma muito poderosa, assumir esta história permitiu-me afirmar quem sou como investigadora e estabelecer a minha voz própria. Olhei para o Steve e sorri. Eu não sei como fazer. Pela primeira vez em 5 anos, compreendi que a senhora do clube de campo não estava a desejar-me mal ou a tentar sabotar a minha palestra. Se fosse esse o caso, os seus parâmetros ridículos não teriam sido tão devastadores para mim. A sua lista era sintomática dos nossos medos culturais. Nós não queremos sentir-nos desconfortáveis. Queremos uma lista rápida de como fazer para alcançar a felicidade. Eu não me encaixo nisso. Nunca encaixei. Não me interpretem mal. Eu adoraria saltar a parte difícil, mas simplesmente não funciona. Nós não mudamos, nós não crescemos nem seguimos em frente sem o trabalho. Se realmente queremos levar uma vida feliz, ligada e com significado, temos de falar das barreiras que se atravessam no nosso caminho. Até assumir esta história e falar dela, deixei que a minha falta de dicas rápidas e de 5 passos simples se atravessasse no caminho da minha sensação de merecimento profissional. Agora que me apossei dessa história, vejo que a minha compreensão do lado mau dá contexto e sentido à minha busca pelo lado bom. Tenho o prazer de informar que a palestra da The Up Experience correu muitíssimo bem. Até contei ao público esta história do animado e levezinho. Foi um risco, mas imaginei que até os profissionais cujo título começa por C se debatam com o merecimento. Umas 2 semanas mais tarde recebi uma chamada da organizadora. Ela disse: parabéns, chegaram as avaliações e a sua palestra foi a segunda mais pontuada, quando, dado aquilo que estuda, você era a partida menos favorita de todas.
Eis o que se conclui. Se queremos viver e amar de todo o coração, e se queremos lidar com o mundo partindo de um lugar de merecimento, temos de falar das barreiras que se atravessam no caminho, especialmente a vergonha, o medo e a vulnerabilidade. Nos círculos junguianos, a vergonha é muitas vezes definida como o pântano da alma. Não estou a sugerir que partamos em direção ao pântano e nos instalemos lá. Já o fiz e posso dizer-lhe que esse é um lugar importante a visitar, mas não é um sítio onde se queira viver. Aquilo que proponho é que aprendamos a atravessar esse território. Precisamos de compreender que ficar na margem, a catastrofizar sobre o que poderia acontecer se falássemos abertamente dos nossos medos, é, na verdade, mais doloroso do que agarrar na mão de um companheiro de confiança e atravessar o pântano. E mais importante do que tudo, temos de aprender que tentar constantemente manter o equilíbrio na margem, enquanto olhamos para o horizonte onde está a sensação de merecimento, é muito mais difícil do que fazer a travessia. O como fazer é um atalho apelativo, e eu compreendo que seja. Por que atravessar o pântano quando podemos contorná-lo? Mas eis o dilema. Por que razão o atalho é tão chamativo, quando na verdade já sabemos como fazer, e no entanto estamos parados no mesmo lugar a desejar felicidade, conexão e significado? Quase todo o leitor que está a ler este livro sabe como se alimentar de forma saudável. Sou capaz de lhe dizer quantas calorias têm todos os artigos no supermercado. Consigo recitar-lhe regras de dietas com a mesma prontidão com que recitaria o hino nacional. Nós sabemos como comer de modo saudável. Também sabemos como fazer boas escolhas com o nosso dinheiro. E sabemos como suprir as nossas necessidades emocionais. Sabemos tudo isto e, contudo, a atual população dos países ocidentais é a mais obesa, medicada, viciada e endividada de sempre. Porquê? Temos mais acesso à informação, mais livros e melhor ciência, porque temos mais dificuldades do que nunca. Porque não falamos das coisas que nos impedem de fazer aquilo que é melhor para nós, para os nossos filhos, as nossas famílias, as nossas organizações e as nossas comunidades. Eu posso saber tudo o que há para saber sobre alimentação saudável, mas se eu estou num daqueles dias em que a Alan está a debater-se com o trabalho para a escola, o Charlie está doente em casa e eu estou a tentar cumprir um prazo, e a proteção civil aumentou o nível de ameaça, e o nosso relvado está seco e as minhas calças de ganga não me servem, e a economia está a afundar-se, a internet está em baixo e os sacos para os excrementos do cão acabaram. Esqueçam, tudo o que eu quero é abafar a ansiedade com um queque de abóbora, um pacote de batatas fritas e um chocolate. Nós não falamos daquilo que nos faz comer até ficarmos enjoados, daquilo que nos faz trabalhar mais do que é humanamente possível, desesperados por um escape que nos alivie, cheios de tanta ansiedade e dúvida em relação a nós mesmos que não conseguimos agir face àquilo que sabemos que é melhor para nós. Nós não falamos da corrida atrás da sensação de merecimento que se tornou uma parte tão significativa das nossas vidas que nós nem nos apercebemos de que estamos a correr. Quando estou a ter um dia daqueles como o que descrevi, alguma da ansiedade faz parte da vida, mas já dizem que a maior parte da minha ansiedade advém das expectativas que imponho a mim mesma. Quero que o projeto da Ellen seja fantástico, quero cuidar do Charlie sem me preocupar com os meus prazos, quero mostrar ao mundo o quão ótima sou ao conciliar a família e a carreira. Quero que o nosso quintal esteja lindo. Quero que as pessoas nos vejam a apanhar os excrementos de cão com sacos biodegradáveis e pensem: meu Deus, eles são ótimos cidadãos. Há dias em que consigo combater o impulso de ser tudo para toda a gente. E há dias em que isso é mais forte do que eu. Como vimos no último capítulo, quando temos dificuldade em acreditar no nosso merecimento, tentamos que nos deem esse merecimento. Irmos pedinchar essa sensação de merecimento tem a sua própria banda sonora. É a cacofonia de palavras que nos envergonham repetidamente uma e outra vez, juntamente com os nossos gremlins, os nossos demónios interiores. Aquelas mensagens que alimentam um nunca suficientemente bom. O que irão as pessoas pensar? Ainda não te podes amar a ti próprio, tu não és suficientemente bonito, magro, bem-sucedido, rico, talentoso, feliz, inteligente, feminina, masculino, produtivo, simpático, forte, duro, generoso, reconhecido, criativo, bem-amado, admirado, útil. Ninguém pode saber que... Vou fingir que está tudo bem. Posso mudar para me enquadrar, se for preciso. Quem achas tu que és para mostrar ao mundo os teus pensamentos, a tua arte, as tuas ideias, as tuas convicções, a tua escrita? Cuidar deles é mais importante do que cuidar de mim. A vergonha é aquela sensação quente que nos invade e nos faz sentir pequenos, defeituosos e nunca suficientemente bons. Se queremos desenvolver a resistência à vergonha, a capacidade de a reconhecer e de passar por ela enquanto mantemos a nossa autenticidade e a nossa sensação de merecimento, temos de perceber os motivos por que a vergonha acontece. As conversas francas sobre a vergonha podem mudar o modo como vivemos, amamos, agimos como pais, trabalhamos e construímos relações.
Tenho mais de 1000 cartas e e-mails de leitores de I Thought It Was Just Me. Achei que só acontecia comigo. O meu livro sobre vergonha e resiliência. E todos dizem o mesmo. Nem acredito quando falar sobre a vergonha mudou a minha vida. E juro que não há problema se está a comer enquanto fala de vergonha. Resistência à vergonha, o básico. Eis os primeiros 3 aspectos que têm de saber acerca da vergonha. 1. Todos a temos. A vergonha é universal e uma das emoções humanas mais primitivas que vivenciamos. As únicas pessoas que não experimentam a vergonha são pessoas desprovidas de capacidade empática e de relacionamento humano. 2. Todos temos receio de falar sobre a vergonha. 3. Quando menos falarmos sobre a vergonha, mais controle ela terá sobre as nossas vidas. A vergonha define-se basicamente como o medo de se ser inamável. É o completo oposto de assumirmos a nossa própria história e de nos sentirmos merecedores. Na verdade, a definição de vergonha que desenvolvi para a minha pesquisa é: a vergonha é um sentimento, uma experiência intensamente dolorosa de acreditarmos que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e de pertença. A vergonha afasta a sensação de merecimento, convencendo-nos de que assumirmos as nossas histórias levará os outros a ficarem menos bem impressionados connosco. A vergonha tem tudo que ver com o medo. Temos receio de que as pessoas não gostem de nós se souberem a verdade acerca de quem somos, de onde viemos, daquilo em que acreditamos, das dificuldades que temos e, quer queira, quer não, de quão fantásticos somos quando estamos no nosso melhor. Lá no alto, por vezes, é tão difícil assumirmos os nossos pontos fortes como as nossas dificuldades. As pessoas muitas vezes querem acreditar que a vergonha está reservada para quem passou por traumas terríveis, mas não é assim. A vergonha é algo por que todos passamos, e embora possa parecer que a vergonha se esconde nos cantos mais recônditos, a verdade é que ela tende a aparecer nos sítios que nos são mais familiares, incluindo na aparência e na imagem corporal. Em família, na parentalidade, no dinheiro e no trabalho, na saúde, nos vícios, no sexo, no envelhecimento e na religião. Sentir vergonha é ser-se humano. É difícil para toda a gente assumir as histórias das suas lutas interiores, e se trabalharmos afincadamente para garantir que visto de fora parece tudo perfeito, dizer a verdade parece muito arriscado. É por isso que a vergonha adora os perfeccionistas. É facílimo manter-nos calados. Além do medo de desiludir os outros ou de os alienar com as nossas histórias, também temos medo de que, se as contarmos, o peso de uma única experiência se abata sobre nós. Há um medo concreto de que possamos ficar soterrados ou de que possamos ser definidos por uma experiência que, na realidade, é apenas uma parte ínfima de quem somos. Uma das histórias do meu livro I Thought It Was Just Me, Achei que só acontecia comigo, que agora me vem à mente, é de uma mulher que arranjou coragem para dizer à vizinha que era alcoólica em recuperação, tendo ouvido como resposta: acho que já não quero que os meus filhos brinquem em sua casa. Esta mulher corajosa disse-me que enfrentou o seu medo e disse: mas eles brincam lá em casa há 2 anos e eu estou sóbria há 20. Não sou diferente do que era há 10 minutos. Por que é que se mostra diferente? Se a vergonha ou o medo universal de não sermos dignos de amor e de pertença, e se todas as pessoas têm uma necessidade inata e irredutível de vivenciar o amor e a pertença, é fácil ver porque a razão se chama frequentemente à vergonha a emoção mestra. Não temos de vivenciar a vergonha para ficarmos paralisados por ela. O simples receio de sermos vistos como imerecedores é suficiente para nos forçar a calar as nossas histórias. E se todos temos vergonha, a boa notícia é que somos todos capazes de desenvolver resistência à vergonha. A resiliência à vergonha é a capacidade de reconhecer a vergonha, de passar por ela de forma construtiva, ao mesmo tempo que se mantém a autenticidade e a sensação de se ser merecedor. E, em última instância, desenvolver mais coragem, compaixão e criatividade em resultado da nossa experiência. A primeira questão que temos de compreender sobre a resiliência à vergonha é que, quanto menos falarmos da vergonha, mais a teremos. A vergonha precisa de 3 aspectos para ficar fora de controle nas nossas vidas: secretismo, silêncio e censura. Quando acontece algo que nos envergonha e nós o mantemos guardado para nós mesmos, ela fermenta e cresce, consome-nos. Precisamos de partilhar a nossa experiência. A vergonha acontece entre pessoas e ultrapassa-se entre pessoas. Se conseguirmos encontrar alguém que tenha conquistado o direito a ouvir a nossa história, temos de a contar. A vergonha perde poder quando é falada. Deste modo, temos de cultivar a nossa história para largarmos a vergonha e temos de desenvolver a resiliência à vergonha de modo a cultivarmos a nossa história. Depois de uma década de pesquisa, constatei que homens e mulheres com altos níveis de resiliência à vergonha partilham estes 4 elementos.
Compreendem a vergonha e reconhecem quais são as suas mensagens e expectativas que a despertam no seu caso. Praticam uma consciência e um espírito crítico ao questionarem estas mensagens e expectativas que nos transmitem que ser-se imperfeito significa ser-se desajustado. Pedem ajuda e partilham as suas histórias com pessoas em quem confiam. Falam da vergonha, usam a palavra vergonha, falam do que estão a sentir e pedem aquilo de que precisam. Quando penso nos homens e nas mulheres do meu estudo que falaram do poder transformador das suas histórias, apercebo-me de que também são pessoas que praticam a resistência à vergonha. Como tanto da nossa sensação de merecimento e de resiliência à vergonha diz respeito a assumirmos as nossas histórias, quero partilhar consigo as minhas próprias histórias de resistência à vergonha. Qual é a diferença entre vergonha e a culpa? A maioria dos investigadores e dos profissionais clínicos da área da vergonha estão de acordo quanto à diferença entre culpa e vergonha, poder compreender-se melhor em termos de eu sou mau e eu fiz uma coisa má. Culpa igual eu fiz uma coisa má. Vergonha igual eu sou mau. A vergonha é relativa a quem somos. A culpa prende-se com comportamentos. Sentimos-nos culpados quando comparamos algo que fizemos ou não fizemos com o tipo de pessoa que queremos ser. É uma sensação desconfortável, mas útil. Quando pedimos desculpa por algo que fizemos, quando compensamos os outros ou mudamos um comportamento com o qual não nos sentimos bem, a culpa é a motivação na maioria dos casos. A culpa é tão poderosa como a vergonha, mas o seu efeito é frequentemente positivo, ao passo que a vergonha é frequentemente negativa. Quando vemos alguém a pedir desculpa, a compensar ou a substituir comportamentos negativos por outros mais positivos, a culpa costuma ser a motivação, não a vergonha. De facto, na minha investigação, constatei que a vergonha corrói aquela parte de nós que acredita que podemos mudar e agir melhor. A vergonha não nos mantém na ordem? Tal como muitos outros profissionais, cheguei à conclusão de que a vergonha é mais propensa a conduzir a comportamentos destrutivos e prejudiciais do que a ser a solução. Queremos sentir-nos amados e que pertencermos faz parte da natureza humana. Quando sentimos vergonha, sentimos-nos desconectados e desesperados pela sensação de merecimento. Cheios de vergonha ou do medo da vergonha, temos mais tendência para incorrer em comportamentos autodestrutivos e para atacar ou envergonhar os outros. Na verdade, a vergonha está relacionada com a violência, a agressão, a depressão, os vícios, os distúrbios alimentares e o bullying. As crianças que usam mais um discurso interior de vergonha do que um discurso de culpa enfrentam grandes dificuldades no que respeita ao amor próprio e à sensação de serem merecedoras. Usar a vergonha para educar ensina às crianças que elas não são intrinsecamente merecedoras de amor. Investigadores da vergonha, curem-se a vós mesmos. Por muito que saibamos acerca da vergonha, ela pode aparecer sorrateiramente. Acredita em mim, falo por experiência própria. Podemos estar em plena vivência de vergonha, sem sequer sabermos o que está a passar-se e porquê. A boa notícia é que, com prática suficiente, a resistência à vergonha também nos pode aparecer sorrateiramente. A história que se segue não ilustra apenas a natureza insidiosa da vergonha, ela também reforça a importância de falarmos da vergonha e de contarmos a nossa história. Durante vários meses em 2009, o meu blog foi usado como exemplo de site na página da empresa que o aloja. Foi muito divertido, porque tive muitas visitas de pessoas que habitualmente não procurariam um blog sobre autenticidade e coragem. Um dia recebi um e-mail de uma senhora que gostava da estrutura e do design do blog. Senti-me orgulhosa e grata de ter chegado a esta parte da mensagem. Gosto muito do seu blog, é muito criativo e fácil de ler. A fotografia em que aparece com a sua amiga no cinema é a única exceção. Céus, eu nunca incluiria uma má fotografia num blog, mas isto sou eu como fotógrafa. Não queria acreditar. A imagem a que ela se referia era de uma fotografia que eu tinha tirado com a minha grande amiga Laura, numa sala de cinema, enquanto esperávamos que o filme O Sexo e a Cidade começasse. E a estrear nesse dia estávamos a sentir-nos divertidas e empolgadas pelo puxeio da máquina fotográfica e tirei uma foto. Fiquei muito zangada, confusa e chocada com o comentário desta mulher acerca da minha fotografia, mas continuei a ler. Ela fazia várias perguntas sobre o design do blog e terminava o e-mail explicando que trabalhava com muitos pais desorientados e planeava falar-lhes do meu trabalho na área da parentalidade. O que é que isso me interessa? Eu estava mesmo fula. Andei de um lado para o outro na cozinha, a seguir sentei-me para martelar uma resposta. A versão número 1 incluía a frase: Céus, eu nunca deitaria abaixo a fotografia de outra pessoa, mas isso sou eu como investigadora da vergonha. A versão número 2 incluía a frase: Estive a ver as suas fotografias online. Se está preocupada com a divulgação de más fotos, eu cá pensaria 2 vezes antes de divulgar as suas. A versão número 3 incluía a frase: Se era para enviar um e-mail de porcaria, ao menos podia rever o texto que contém um erro ortográfico gritante. Bruta, mazinha, não me importava, mas também não enviei mensagem.
alguém me impediu-me de o fazer. Reli os e-mails de ataque, respirei fundo e dirigi-me intempestivamente para o meu quarto. Calcei à pressa os meus ténis de corrida, pus um boné e saí para o Alcatrão. Eu tinha saído de casa e descarregar esta energia esquisita que estava a percorrer-me as veias. Quando já tinha andado cerca de 1,5 km, telefonei à minha grande amiga Laura, amiga que por acaso aparece ao meu lado na dita fotografia tirada no cinema. Contei-lhe do e-mail da mulher e ela ficou de boca aberta. Estás a gozar? Não, não estou. Queres ouvir as minhas 3 respostas? Ainda estou a tentar decifrar, a decidir qual usar. Recitei-lhe as minhas tiradas mortíferas e ela voltou a ficar de boca aberta. Brené, essas respostas são mesmo corajosas. Eu não seria capaz. Ficaria apenas muito magoada e provavelmente choraria. A Laura e eu falamos acerca de coisas profundas a toda a hora. Temos uma sintonia muito confortável uma com a outra. Podemos tagarelar a 1000 à hora ou ficarmos ambas muito caladas. Estamos sempre a analisar e a dizer coisas como certo, espera, estou a pensar, e isto faz sentido? Ou não, espera, acho que já percebi. Nesta altura da nossa conversa eu disse, Laura, não digas nada, tenho de pensar no que acabas de dizer. Durante 2 ou 3 minutos, o único som que se ouviu foi o meu ofegar transpirado. Por fim disse, ficarias magoada e chorarias? A Laura com relutância respondeu, sim, porquê? Bem, hesitei eu, estou a pensar que chorar e ficar magoada seria a opção corajosa para mim. A Laura parecia surpreendida. Que queres dizer? Expliquei-lhe o melhor que pude. Ser bruta e mazinha é a minha reação automática. Envergonhar o outro de volta não requer que eu tenha coragem. Posso usar os meus superpoderes de humilhação, não abrir e fechar de olhos. Permitir a mim mesma ficar magoada, isso já é outra conversa. Acho que a tua reação automática é a minha coragem. Falámos disso durante um bocado e eu decidi que a coragem da Laura é reconhecer que ficou magoada sem fugir disso. E que a minha coragem é reconhecer a mágoa e não magoar de volta. Também concordámos com o facto de que a crueldade nunca é corajosa. Ela é sobretudo corriqueira e fácil, especialmente na sociedade atual. Depois de falarmos durante mais de 1 quilómetro, a Laura perguntou-me, certo, agora que já percebemos a questão de reconhecer a mágoa, qual seria a atitude corajosa a ter perante este e-mail? Contive as lágrimas, ficar magoada, chorar, contar-te, largar o assunto, apagar o e-mail, nem sequer responder. A Laura ficou calada por um momento e a seguir exclamou, oh meu Deus, isso é resistência à vergonha, não é? Estás a praticar coragem. Fiquei confusa, como se nunca antes tivesse ouvido o termo. Que queres dizer com isso? A Laura pacientemente disse resiliência à vergonha, percebes? O teu livro, o de capa azul, os 4 elementos de resiliência à vergonha. Identificá-la, falar sobre ela, assumimos a nossa história, contar a história. O teu livro. Começámos as duas a rir. Pensei para mim mesma, caramba, funciona. Umas semanas depois eu estava diante de um grupo de 70 alunos de licenciatura que estavam a fazer uma cadeira sobre vergonha e empatia. Estava eu a falar-lhes dos 4 elementos da resiliência à vergonha quando uma das alunas levantou a mão e pediu um exemplo. Decidi contar a história do self. É um ótimo exemplo de como a vergonha pode acontecer a um nível totalmente inconsciente e de como é importante dar-lhe um nome e falar sobre isso. Eu encontrei a história falando do meu blog e do meu novo empenho em aprender fotografia. Disse-lhe que me sentia vulnerável quando partilhava as minhas fotografias e que me sentia envergonhada e diminuída quando recebi este e-mail com uma crítica. Quando lhes contei do meu desejo profundo de reagir com crueldade, muitos alunos levaram as mãos à cabeça e outros desviaram o olhar. Estou certa de ficaram desapontados com a minha falta de maturidade. Outros pareciam completamente assustados. Um aluno levantou o braço e disse: posso fazer-lhe uma pergunta pessoal? Dado que estava a partilhar com eles uma história sensível sobre vergonha, pensei que não faria diferença. Estava enganada. Com valentia ele disse: ouço a dizer que o episódio se prendeu com sentir-se criticada quanto à sua fotografia, mas foi realmente essa a vulnerabilidade? A vergonha veio de estar a ser criticada por uma má fotografia ou ficou com vergonha porque se tinha permitido a si mesma ficar vulnerável e exposta, em vez de fechada e protegida, e alguém a magoou? Não terá tido que ver com permitir-se ficar exposta à conectividade e depois ter sido magoada? Fiquei com a boca seca, comecei a transpirar, limpei a testa e encarei diretamente os alunos corados. Não posso acreditar, foi exatamente isso que aconteceu. Eu não sabia até este instante, mas foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu tirei uma fotografia divertida no cinema, algo que geralmente não faço, mas estava com uma amiga próxima e estávamos a sentir-nos miúdas e alegres. Pulou online porque estava entusiasmada e achei que seria divertido. Depois veio alguém e criticou-me. Uns poucos alunos olharam para o seu colega corajoso com uma expressão do tipo: boa, agora traumatizaste-a. Mas eu não me senti traumatizada. Nem apanhada, nem exposta, senti-me liberta. A história que eu precisava de assumir para ter acesso à minha sensação de merecimento não era a história de uma fotógrafa amadora a debater-se com a crítica a uma foto.
Era a história de uma pessoa bastante séria a ser divertida e espontânea e cómica e imperfeita e depois a ter alguém a pôr o dedo nessa vulnerabilidade. A resiliência é muitas vezes uma compreensão que se desenrola lentamente. O que significou aquela experiência para mim? O que me sussurravam os meus gremlins? Não só temos de assumir a nossa história e amar-nos a nós mesmos no processo, como temos de descobrir qual a verdadeira história. Também temos de aprender a proteger-nos a nós mesmos da vergonha, caso queiramos desenvolver a sensação de que somos merecedores. Qual o aspecto da vergonha? No que toca a sabermos defender-nos da vergonha, eu tenho o maior respeito pelo trabalho do Stone Center em Wellesley, nos Estados Unidos. A doutora Linda Hartling, uma antiga estudiosa de relações culturais nessa instituição e agora diretora de estudos de dignidade humana e humilhação, usa a obra da falecida Karen Horney sobre o ir ao encontro, o ir contra e o afastamento, para definir as estratégias de desconexão que usamos para lidar com a vergonha. Segundo a doutora Hartling, para lidarmos com a vergonha, alguns de nós afastam-se, retirando-se, escondendo-se, silenciando-se e guardando segredos. Alguns de nós vão ao encontro, procurando apaziguar e agradar. E alguns de nós arremetem, tentando ganhar poder sobre os outros, sendo agressivos e usando a vergonha para combater a vergonha, como enviar e-mails bastante cruéis. A maioria de nós usa todos estes mecanismos, em momentos diferentes, com pessoas diferentes e por motivos diferentes. Porém, todas estas estratégias nos distanciam da nossa história. A vergonha prende-se com medo, culpa e desconexão. A história prende-se com o merecimento e com a aceitação das imperfeições, o que nos traz coragem, compaixão e conectividade. Se queremos viver plenamente, se sentimos o medo constante de não sermos suficientes, temos de assumir a nossa história. Também temos de reagir à vergonha de um modo que não a exercer. Uma forma de o fazer é reconhecer quando estamos envergonhados para podermos reagir com intenção. A vergonha é uma emoção de grande impacto. Os homens e as mulheres com altos níveis de resiliência à vergonha sabem quando a vergonha está a dar-se. O modo mais fácil de reconhecer a vergonha é cultivar uma consciência dos sintomas físicos da nossa vergonha física. Como referi no capítulo sobre coragem, compaixão e conectividade, eu sei que me estou a debater com a vergonha quando se abate sobre a minha sensação de ser desadequada. O meu coração dispara, fico com a cara quente, a boca seca, tenho formigueiro nas axilas e o tempo abranda. É importante conhecermos os nossos sintomas pessoais para que a nossa reação à vergonha seja deliberada. Quando nos encontramos num estado de vergonha, não estamos bons para consumo humano. Temos de nos recompor emocionalmente antes de dizermos, fazermos ou escrevermos algo de que nos viremos a arrepender. Eu sei que preciso de 10 a 15 minutos para me recompor e que chorarei antes de estar preparada. Também preciso de rezar, sabê-lo é uma grande vantagem. Se quer começar a ganhar resistência à vergonha e a assumir as suas histórias, comece com as perguntas que se seguem. Descobrir as respostas pode mudar a sua vida. Em que pessoa se torna quando se sente encurralado pela vergonha? Como se protege a si próprio? A quem telefona para o ajudar a resolver os momentos brutos mauzinhos, ou fugir e chorar ou agradar aos outros? Qual a atitude mais corajosa que pode tomar por si quando se sente diminuído e magoado? As nossas histórias não se destinam a qualquer pessoa. Ouvi-las é um privilégio e devemos perguntar-nos sempre isto antes de as partilharmos. Quem é que conquistou o direito de ouvir a minha história? Se tivermos uma ou duas pessoas que possam sentar-se ao nosso lado e criar espaço para as nossas histórias de vergonha e amar-nos com as nossas forças e com as nossas dificuldades, somos imensamente sortudos. Se temos um amigo ou um pequeno grupo de amigos ou uma família que acolha as nossas imperfeições, as nossas vulnerabilidades e nos fortaleça e nos incuta um sentimento de pertença, somos imensamente sortudos. Não precisamos de amor e de pertença e de acolhimento de histórias por parte de todas as pessoas nas nossas vidas, mas precisamos disso, pelo menos, por parte de uma pessoa. Se tivermos essa pessoa ou esse pequeno grupo de confidentes, a melhor forma de reconhecer estas ligações é reconhecer o nosso merecimento. Se estamos a trabalhar em prol de relações baseadas no amor, na pertença e nas histórias, temos de começar no mesmo lugar. Eu sou merecedor.